Sejam muito bem-vindos ao Antara, canal de meditações guiadas. Eu sou a Fernanda Sastre e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho sobre a presumível história da meditação e sua origem primitiva. Então, como referência, eu trouxe aqui esse livro do Willard Johnson, que se chama Do Xamanismo à Ciência, uma História da Meditação. É um livro que é utilizado como referência de estudiosos e pesquisadores, e é um livro da década de 90. Hoje em dia a gente encontra esse livro só em sebo, ele não é mais produzido pela editora, mas é um livro muito interessante e em relação à história da meditação são poucos autores ou poucos livros que têm uma visão tão boa, tão interessante sobre o tema. Segundo Willard Johnson, os primeiros estados expandidos de consciência da meditação poderiam ter surgido de maneira espontânea há cerca de 800 mil anos com os nossos antepassados. Então, ele presume com seus estudos que a origem dos primeiros estados alterados de consciência vieram através de algumas situações específicas, como, por exemplo, a descoberta do fogo e a focalização do fogo que trazia para nós tamanha sensação de segurança, de calor e, ao mesmo tempo, a possibilidade de espantar os nossos predadores ancestrais. Também o exercício da caça seria uma maneira de atingir estados alterados de consciência, já que, em tamanho estado de concentração, nós conseguimos abstrair de tudo aquilo que for externo ao objeto concentrado. A gente sabe que no exercício de meditação existem técnicas bem claras, bem objetivas, que nos ensinam a focar de tal forma em um ponto, em um objetivo, que demais atenções são suprimidas pelo foco. Willard Johnson também sugere que a experiência sexual, o amor e a vida social poderiam ser motivos para o desenvolvimento de estados alterados de consciência. E, por fim, a dor e o trauma também poderia ser um dos motivos a fazer com que esses nossos antepassados pudessem desenvolver a consciência meditativa em momentos específicos e por indução espontânea. Em relação à experiência da dor, poderia ser uma situação muito específica em que uma pessoa pudesse perder um membro, perder o braço, se machucar gravemente, e naquela época a gente não tinha, obviamente, acesso a remédios ou meios de suplantar a dor. Então, é como se fosse um estado de defesa da consciência para que fosse superada aquela dor tão grande que a pessoa pudesse estar vivenciando em momentos específicos. E também se sabe, ao longo da história da humanidade, que alguns líderes espirituais refinaram a sua busca meditativa por conta de experiências dolorosas ou traumáticas. Vide, por exemplo, Siddhartha Gautama, que foi considerado o primeiro Buda. Então, Willard Johnson acredita que estes foram os primeiros motivos que conduziram a nossa espécie a buscar estados alterados de consciência. E então vale colocar aqui uma frase de Daniel Goleman, que diz que a meditação é um tipo de intertecnologia que funciona em todos os sistemas de crenças. É sabido que a meditação não pertence a um foco religioso específico, e sim ao ser humano como um todo. Meditação é inerente ao ser humano e todos nós podemos atingir o estado meditativo, independente da nossa origem, independente de prática religiosa. Então, a meditação, ela navega desde ambientes religiosos e místicos até ambientes científicos e mais materiais. E ao longo da história da meditação, sabemos que o primeiro registro de meditação foi encontrado na Índia, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, com uma figura que foi encontrada em um selo de esteatita que é considerado como um meditante, que pode ser também atribuído à figura de Shiva, que é um deus do hinduísmo, mas, antes de mais nada, é em postura meditativa, como nós conhecemos hoje, como já havia sistematização na época, e então esse foi o primeiro registro de um meditante na história da humanidade. Posteriormente, ainda na Índia, foram escritos os Vedas em língua sânscrita,
São livros que datam de 1500 a.C. e que descrevem sistematizações com a meditação. Portanto, eles nessa época, já praticavam a meditação de forma sistemática, como uma constante de evolução para a prática meditativa. Posteriormente, na China, cerca de 500 a 300 anos antes de Cristo, encontra-se as técnicas de meditação sistematizadas pelo método do taoísmo. A seguir, ainda cerca de 200 anos antes de Cristo, a meditação era praticada na Cabalá judaica. E posteriormente, outros registros foram encontrados em outras culturas, como por exemplo na Europa, em que o Frei Francisco de Osuna descreve em seus escritos uma forma de meditar sobre a visualização e sobre a focalização da natureza. E então ele descreve que a meditação que ele fazia olhando o horizonte o deixava cego, surdo e mudo por um instante, e que neste momento, no silêncio da meditação, ele falava com Deus. Posteriormente, no século XIV, na Grécia, encontramos registros sobre um tipo de meditação conhecida como prece do coração. E mais recentemente, na história mais moderna da meditação, nós temos em 1957 um estudo feito através de um eletroencefalograma, que é um exame que permite o estudo do registro gráfico das correntes elétricas espontâneas desenvolvidas no cérebro. E então esse experimento foi feito com um monge budista através desse equipamento de EEG, que é como um capacete que se coloca com os eletrodos conectados ao couro cabeludo e que permite ver o que acontece dentro do cérebro através dessas correntes elétricas cerebrais. Foi demonstrado que num primeiro momento da meditação o cérebro atinge uma frequência alfa, que é uma frequência que representa uma estabilidade, um conforto, um momento de calma, e que num estágio mais profundo de meditação, o cérebro daquele meditante atingiu ondas θ, que também são equivalentes ao sono profundo e ao sono restaurador. Mais recentemente surgiu uma série de estudos sobre mindfulness que foi trazido ao meio científico por Jon Kabat-Zinn, que é um pesquisador da Universidade de Massachusetts, onde ele começou o trabalho dele entre mais ou menos a década de 70 e 80 do século passado. E, na época, ele fazia estudos com pessoas que sofriam de dores crônicas. E o que ele percebia em suas pesquisas clínicas é que a dor crônica ela evolui e a pessoa, mesmo tomando analgésicos, se torna refratária em determinado momento. Então, o que aconteceu? As pessoas tomavam um remédio por dia e sentiam alívio sobre a dor. E dali um tempo, um remédio só não bastava, precisava de 2, ou 3, ou 4. E então, percebendo esse fato, e Jon Kabat-Zinn sendo um praticante do Zen budismo na época, ele acreditava muito na filosofia do budismo e nos seus benefícios. Então, ele formulou uma maneira de trazer a prática meditativa, que é o mindfulness, que tem origem no Zen budismo, e ele trouxe essa prática meditativa para o meio científico. E, através da prática de meditação, ele foi relatando uma série de benefícios muito positivos da meditação no cérebro humano, inclusive naquelas pessoas que já estavam refratárias aos fármacos, e ele conseguiu bons resultados com a meditação. Desde então, a meditação vem ganhando muita força no universo da ciência. Hoje em dia, a meditação é sim considerada ciência. Então, se você fizer uma pesquisa no PubMed, no NCBI, você vai conseguir encontrar milhares de artigos a respeito do tema. Vou colocar aqui também embaixo na descrição do vídeo uma ou outra referência que eu acho bastante interessante, que tem a ver com esse vídeo aqui que a gente está gravando. E assim exploramos um pouco do tema, da história da meditação, desde sua origem até os dias de hoje. Se você curtiu, dá um curtir aqui no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos
e toda semana eu busco trazer algum conteúdo novo sobre meditação, que você possa, sim, adquirir o hábito de meditar, que você possa meditar no dia a dia, diariamente, ou adquirindo uma rotina que seja confortável e agradável para você. E saiba que grande parte dessas pesquisas sobre meditação que nós temos hoje são treinamentos curtos, não são treinamentos muito longos. O treinamento que se aborda muito em pesquisa clínica é um treinamento de 20 minutos e eu tenho certeza que se você adquirir a prática de 20 minutos de meditação no seu dia a dia vai ser muito positivo, muito transformador e vai trazer muita coisa boa para você. Então eu agradeço por você estar aqui e até a próxima.